Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma especial aqueles que nos visitam, que se sintam acolhidos em nosso meio e que Deus os abençoe grandemente. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 4. Novo Testamento, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada, em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar e pedir a bênção de Deus? Senhor, reconhecemos que sem a tua intervenção, sem a tua bênção, não haverá edificação no meio do teu povo. Serão palavras humanas proferidas nesse instante. Portanto, Senhor, rogamos a assistência do teu Santo Espírito, de tal maneira que tenhamos luz celestial, para que haja entendimento. Dispõe o nosso coração, dá-nos, ó Deus, a capacidade de colocar em prática o que a tua palavra nos diz.
Nós oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas histórias contadas por Jesus. Eis que saiu o semeador a semear. A semente é a palavra de Deus. Algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Esses são os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Outras sementes caíram entre as pedras, em solo rochoso. São os que ouvem a palavra, recebem-na com alegria, mas ela não se enraiza, e sobrevindo tribulação ou perseguição, logo se atemorizam e não progridem na fé. Existem as sementes que caem entre os espinhos, mas os espinhos crescem e sufocam a palavra. Os espinhos são os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições da vida. Mas uma parte das sementes caiu em boa terra. Essa parte são os que ouvem a palavra, recebem-na e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. São aqueles que perseveram na fé e frutificam. Esses diferentes tipos de semente da parábola de Jesus podem ser vistos nesta passagem de Atos 4, que nos ensina sobre como as pessoas respondem a Cristo. Vamos nos aproximar deste texto através da pergunta: como reagimos ao Evangelho? Primeira reação para a qual eu chamo a atenção de vocês é a rejeição. Alguns rechaçam a mensagem do Evangelho. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Muitos não é a mesma coisa que todos. Significa dizer que alguns, entre aqueles que ouviram a pregação, decidiram recusá-la. O capítulo 4, que lemos uma parte dele há pouco, é a continuação da narrativa da cura do coxo, registrada no capítulo anterior. A multidão estava atônita, impressionada pelo fato de que o conhecido coxo agora andava. Notem no capítulo 3, segunda parte do versículo 10. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. As pessoas correram para junto de Pedro e João. Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pelo local onde o milagre aconteceu, à porta do templo, é certo que muitas pessoas estavam ali. Pedro aproveitou a oportunidade e iniciou a pregação. Versículo 12, à vista disto, ainda no capítulo 3, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, entregou a mensagem do Evangelho. De alguma maneira, João também compartilhou o Evangelho, pois o texto diz, falavam eles ainda, notem a primeira frase do capítulo 4. O povo escutava, impactado pelo milagre, para aquele homem que era aleijado e que foi curado. Mas nem todos se renderam a Cristo. Já fizemos menção à expressão muitos. Muitos não significa todos. Em outras palavras, após a prisão dos apóstolos, parte dos ouvintes retomou sua rotina e seguiu a vida. Estes exemplificam tanto a semente que caiu à beira do caminho, quanto aquela que caiu entre as pedras. São aqueles que rechaçaram, que rejeitaram, que decidiram não abraçar a Jesus. Uns ouviram a palavra, mas ela não vingou neles.
Outros até a receberam com alegria, mas diante da ameaça dos judeus, desistiram de seguir a Cristo. Essa situação tem se repetido muitas vezes ao longo da história. Inclusive, quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que isso aconteceu mesmo por ocasião da pregação de Jesus. Frequentemente, multidões rodeavam a Jesus e escutavam o seu ensino. Mas o que atraía a muitos eram os milagres que Cristo realizava. Noutras ocasiões, o interesse era pela comida. Em certa ocasião, após ter matado a fome de quase 5.000 pessoas, Jesus pregou um sermão que começou assim: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso está registrado no capítulo 6 do Evangelho de João. Qual foi o resultado desse sermão? O próprio evangelista João nos informa. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, muitos dos seus seguidores, e já não andavam com ele. João capítulo 6, versículo 66. Então, o próprio Jesus, em alguns momentos, confrontou a multidão e dirigiu a mesma palavras incisivas, contundentes, confrontando o interesse daquelas pessoas, e muitos deixaram de seguir a Jesus. Por que as pessoas rejeitam a Cristo? Porque amam mais suas vidas, sonhos, bens e prazeres. Lembram do jovem rico? Ele não queria se desfazer dos seus bens, das suas posses, das suas propriedades, e por isso rejeitou a Cristo. Em alguns casos, porque as pessoas não se sentem dignas de Cristo. Há pessoas que não fazem por entender que entregar-se a Cristo implica negar a si mesmas, tomar a cruz e segui-lo, e não querem pagar esse preço. Como não querem abrir mão de sua vida, rejeitam-no. Coitadas, estão perdidas. Mas Deus diz a cada uma delas: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Também diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer agora. A filosofia de Jesus é a seguinte: o que você tem para fazer, faça-o já. Você e eu, nós não temos controle sobre o dia seguinte. Recentemente, fomos informados ou acompanhamos o caso do helicóptero desaparecido. Se não me falha a memória, no dia 31 de dezembro. Aquela mãe e aquela filha saíram para dar uma volta. Se você fosse convidado para dar uma volta, ter uma visão panorâmica, eu sei, talvez alguns de vocês não aceitassem, porque preferem ficar em terra firme, mas outros aceitariam. Eu acho que eu aceitaria. Mas o que eu quero ilustrar é que aquelas pessoas entraram no helicóptero para um passeio, para ter uma experiência agradável, e não há nenhum problema nisso. Infelizmente, elas não voltaram. Porque o ser humano não controla o tempo, não controla o dia de amanhã, o futuro. Assim como não tem controle sobre o dia de ontem, sobre o que passou, o que aconteceu. Isso só é possível na ficção. Eu acho que em algum sermão eu já mencionei o final do filme Superman 1, e hoje eu vou mencionar o filme De Volta para o Futuro. Talvez alguns aqui tenham assistido, né? Pelo semblante, parece que sim. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas eu dei uma pesquisada no Google, porque é interessante a proposta do filme. O filme foi rodado em 1985, pelo menos no país onde ele foi produzido, nos Estados Unidos.
Uma máquina do tempo construída por um cientista é acionada acidentalmente por um jovem. E o jovem é remetido à década de 1950. Então, sem querer, o jovem aciona a máquina do tempo e a máquina do tempo o remete à década de 50. Naquela época, anos 50, antes do casamento dos pais desse jovem, o jovem descobre que o cientista conhece sua mãe, que está apaixonada pelo seu pai. Então, ele toma conhecimento que o cientista está apaixonado pela mulher que veio a ser a mãe dele, mas ele também percebe que aquela mulher está apaixonada pelo homem que viria a ser o seu pai. Só que essa paixão do cientista pela mãe do jovem coloca a própria existência dele em risco. Porque todo o futuro pode ser alterado se sua mãe e pai não se casarem na década de 50. Então, quer dizer, ele foi projetado para a década de 50 e, vivendo naquele momento, porque ele foi remetido à década de 50, se acontecer daquela mulher não casar com o homem pelo qual ela está apaixonada, o jovem não vai existir. Interessante, não? É ficção, gente. Na ficção isso é possível, mas no mundo nosso, na vida real, o tempo que nós temos se chama hoje. Nós não temos como entrar numa máquina do tempo e mudar o relógio da história. Tem gente que ama a condicional se. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse tomado aquela decisão. Se eu tivesse escolhido tal profissão. Se eu tivesse. Se. Pare com o si. Vivamos o hoje. Não protelemos a decisão de entregar nossa vida a Cristo. Para viajar de avião, tem que se chegar a tempo do embarque. O avião não espera nenhum de nós. Quando se tem uma audiência, ninguém posterga o horário. Quando se presta um concurso, as pessoas se organizam e evitam se atrasar, porque se a porta fechar, já era. Se nos esforçamos para cumprir esses e tantos outros compromissos, por que deixar a decisão por Jesus para amanhã? Então, essa é a primeira reação que nós vemos no texto, de rejeição a Cristo. Uma segunda reação que o texto nos apresenta é a oposição. Já vimos que alguns rejeitam a Cristo, mas outros vão além, se levantam contra ele e sua igreja. Lembram dessas palavras? Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse também foi o caso da elite religiosa e social de Jerusalém. Notem os versículos 1, 5 e 6. Falavam Pedro e João ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Quem são esses personagens? Quem são esses atores? Os sacerdotes eram os que cuidavam do templo. E as autoridades eram os principais dentre os sacerdotes, isto é, que faziam parte do Sinédrio, o conselho de 71 pessoas, a corte judicial dos judeus. O capitão do templo era o administrador do templo, o responsável por sua preservação. Estava abaixo apenas do sumo sacerdote. Os saduceus constituíam um grupo, um partido. Eram membros da aristocracia, da elite, da classe alta, e exerciam autoridade sobre o povo e o clero, ou seja, os demais religiosos. Os saduceus acreditavam que a era messiânica havia se iniciado antes de Cristo e não criam na ressurreição dos mortos.
Os anciãos eram os líderes leigos, os chefes das famílias mais importantes da sociedade, que também faziam parte do sinédrio. Os escribas eram os doutores da lei, os teólogos da época, aqueles que interpretavam o Antigo Testamento. Eles copiavam, conservavam e interpretavam o Antigo Testamento. A maioria dos escribas pertencia ao grupo dos fariseus. O texto menciona sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e a parentela do sumo sacerdote. Detalhe, Anás e Caifás tinham participado do processo contra Jesus. Conforme o versículo 7, eles colocaram Pedro e João no meio deles. Segundo o costume da época, eles fizeram um círculo. As autoridades religiosas, essa elite que é mencionada aqui. E os apóstolos ficaram no meio, rodeados pelas autoridades religiosas e políticas de Israel. O que motivou esses homens a interromper a pregação de Pedro e João? A Bíblia nos responde: o ressentimento. Versículo 2 do capítulo 4. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Acontece que esses homens eram a elite religiosa de Israel, eram os catedráticos, eram as autoridades, os intérpretes oficiais do Antigo Testamento. Mas o povo não dava muita atenção ao que eles diziam. E aí aparecem Pedro e João, dois homens iletrados, sem formação acadêmica, falam de Jesus, aquele que havia sido morto por essas mesmas autoridades, e o povo fica maravilhado. O que brota no coração deles? Inveja, rancor, raiva, ressentimento. Ressentimento significa sentir de novo emoções negativas associadas a um acontecimento desagradável. A maioria dessas pessoas que estavam aqui tentando incriminar Pedro e João havia participado do processo contra Jesus. Ao verem dois de seus discípulos falando dele, se indignaram porque supunham que com a morte do líder, a seita dos nazarenos, como eles assim qualificavam os seguidores de Jesus, desapareceria. Estes podem ser descritos como a semente que caiu entre os espinhos, mas que não prosperou devido aos cuidados do mundo, os enganos das riquezas e, principalmente, as ambições por outras coisas. Estes se opuseram ao Evangelho. Foram além dos primeiros, que simplesmente recusaram. Estes não apenas recusaram, mas passaram a atacar aqueles que anunciavam a Cristo. A pregação do Evangelho desperta as hostes do inferno. Satanás tem as pessoas escravizadas. Existem cadeias espirituais. Diante do anúncio do nome de Jesus, Satanás levanta seus instrumentos para impedir que isso ocorra. Sua estratégia aqui, nessa situação no capítulo 4, é a perseguição promovida pela elite religiosa e social de Israel. Em Atos 5, é a mentira plantada no coração de Ananias e Safira. Em Atos 6, é o desentendimento entre os próprios crentes por causa da distribuição de alimentos. Em Atos 7, foi o apedrejamento de Estevão. Em Atos 8, foi o mágico Simão. Em Atos 9, a perseguição empreendida, ou a tentativa dela, por Paulo. E assim sucessivamente. Mas o que nos alenta, o que nos conforta, é saber que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Uma lição preciosa, muito edificante, dentre outras, que o livro de Atos nos apresenta, é que quanto mais perseguidos,
Quanto mais os cristãos foram perseguidos, mais o evangelho se propagava. No cumprimento da sua missão, a igreja inevitavelmente enfrenta grandes batalhas. Ainda hoje, em vários lugares, mundo afora, a pregação do evangelho é proibida e cristãos são perseguidos e mortos. Em outros lugares é tolerada, mas os filhos de Deus são odiados. Isso acontece muito, por exemplo, em alguns países da Europa. A França é um deles. Por vezes, Satanás suscita gente dentro da própria igreja. Judas, Himeneu, Alexandre, Fileto e Diótrefes são exemplos de homens que ocuparam postos de liderança na igreja, mas que finalmente se mostraram inimigos dela. Em outras ocasiões, a oposição se levanta dentro de casa, dentro do nosso lar, ou no ambiente de trabalho. São tentativas do inimigo para nos intimidar e fazer crescer em nós o temor dos homens, em detrimento do temor a Deus. Contudo, e essa é a boa notícia, essa é a melhor parte do sermão, existe outra reação, que é diferente da rejeição e da oposição. É a aceitação e testemunho. Aceitação da mensagem e testemunho da própria mensagem, testemunho do Evangelho. Uma parte da multidão que escutou a pregação a acolheu, ou seja, reconheceu ser pecadora e que Jesus é o Salvador. E notem que isso aconteceu diante da hostilidade dos judeus poderosos que tinham matado a Jesus. Porque em tempos de paz, em tempos de bonança, é fácil ir para a igreja. É fácil levantar a mão, vir à frente, entregar a vida a Jesus. Mas debaixo de pedrada, diante de perseguição, com sangue inocente sendo derramado, e aqui, os pregadores sendo atacados, os pregadores sendo injustamente impedidos de anunciar o nome de Jesus, mesmo assim, houve aqueles que entregaram sua vida a Cristo. A perseguição jamais conseguiu deter o crescimento da igreja. Pode sim freá-la, retardá-la, mas não impedi-la. Pode frear o avanço da igreja, pode retardar, mas não pode impedir o avanço do Evangelho. No caso da igreja apostólica, da igreja mencionada em Atos, a perseguição foi a mola propulsora para o crescimento. Lucas, o autor de Atos, nos mostra essa dialética, essa dinâmica, esse movimento que combina, por um lado, repressão à igreja e mais convertidos. Notem aqui no capítulo 5, por exemplo, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres apegados ao Senhor. Versículo 17, do mesmo capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. No capítulo 7, temos descrita a morte de Estevão. E a morte de Estevão foi acompanhada de perseguição. Notem aqui, capítulo 8, a segunda parte do versículo 1. Capítulo 8, segunda parte. Naquele dia, do versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia e Samaria. Notem o que diz o versículo 4. Entre mentes, entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que coisa realmente de Deus. Perseguiram,
ameaçaram de morte, lançaram no cárcere, os cristãos se espalharam e aqueles que fugiram de Jerusalém iam compartilhando o evangelho e novas igrejas, a partir da conversão das pessoas naturalmente, iam nascendo. No capítulo 9, que é um dos capítulos mais conhecidos de Atos, Saulo saiu para prender cristãos. É o capítulo que menciona a conversão de Saulo, que veio a se tornar Paulo. Notem o versículo 31 do capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. No capítulo 12, o texto menciona, nos primeiros versículos, a prisão, a morte de Tiago, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, ou seja, matando a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, foi morto um apóstolo e outro foi preso, no caso, Pedro. Notem o que diz o versículo 24 do mesmo capítulo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E Lucas vai mostrando essa dinâmica, essa dialética ao longo do livro de Atos. Mais perseguição, mais o evangelho é pregado, mais gente se converte, mais igrejas são estabelecidas, e o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, menciona Paulo preso em Roma, mas o evangelho não estava algemado, e Paulo, mesmo em casa, prisão domiciliar, pregava, falava de Jesus e evangelizava as pessoas. Mas não percamos de vista nossos amigos Pedro e João, que são os personagens aqui do capítulo 4. Quem eram eles? Quem eram Pedro e João? Os mesmos que no domingo da ressurreição estavam com os demais discípulos, trancados pelo medo dos judeus. Agora estão trancados por falta de medo dos judeus. Cena que se repete no capítulo 5. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam transtornados pela morte de Jesus. Agora, transtornam o mundo. Semanas antes, Pedro havia negado a Jesus. Agora, anuncia Cristo ousadamente. Pedro e João são a semente que caiu em boa terra e que produz a 30, 60 e 100 por um. Eles ilustram o que Cristo pode e quer fazer na vida das pessoas, salvá-las e transformá-las. Tem jeito? Tem sim. Se Jesus cruzar o caminho da pessoa, ela pode ser endireitada, convertida, restaurada, transformada. Já mencionamos Paulo, que era um perseguidor da igreja e passou a ser um proclamador do evangelho. Pedro, que havia negado a Cristo, como os demais, mas a fama recaiu sobre ele porque a língua dele era muito grande, ele falava muito. Ele havia dito que jamais negaria, jamais abandonaria Jesus. Pedro, que havia negado e abandonado Jesus, aqui está de maneira intrépida, ousada, falando de Jesus, mesmo diante da oposição, mesmo diante daqueles que haviam matado a Cristo. Notem a coragem de Pedro de dizer a verdade diante dos assassinos do seu Senhor. Aqui no capítulo 4, versículo 10, Pedro está pregando: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Ou seja, Pedro está dizendo: a quem vocês mataram. Percebam também a semelhança de Pedro e João com Jesus. Como aqueles que se opunham ao evangelho perceberam que o linguajar, as palavras, o vocabulário, a linguagem de Pedro e João se parecia com a linguagem de Jesus. Versículo 13, segunda parte. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Será que as pessoas reconhecem que nós temos estado com Jesus? Será que elas notam semelhança
entre o que nós vivemos e dizemos com aquilo que Jesus viveu e disse. A santa rebeldia de Pedro e João para desobedecer ordens descabidas. Versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles aceitaram o Evangelho, Pedro e João, como outras pessoas que estavam ali. E no caso deles, dos apóstolos, já havia fruto, já havia resultado. Aceitaram o Evangelho e testemunharam de Cristo. É a semente que caiu em boa terra. É impressionante ver o desenvolvimento da igreja em meio às adversidades. Lucas, tanto no Evangelho que leva o seu nome como em Atos, nos apresenta esse panorama. Por exemplo, em Lucas capítulo 6, são mencionados os 12 discípulos. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, são 70. Em Atos 1, 120. Atos 2, quase 3.000. Atos 4, quase 5.000. Aqui nesse capítulo, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 5. Já não há contabilidade, porque o texto diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Os demais capítulos de Atos mostram o Evangelho sendo levado à Judeia, Galileia e Samaria, à África, através do eunuco etíope, que foi convertido pela pregação de Filipe. O Evangelho chegando à Ásia, por intermédio através da primeira viagem missionária, a Europa, como estudamos no domingo passado e hoje, passa a Macedônia e ajuda-nos, igreja de Filipos, e na carta aos Romanos, Paulo menciona a sua intenção de ir à Espanha, na época não havia Portugal, tudo aqui dali, a Península Ibérica era Espanha. O que a gente percebe quando lê o Novo Testamento? O Evangelho começou como uma semente em Jerusalém, foi se espalhando pela Judeia, Galileia e Samaria, saiu da Palestina, chegou a diferentes regiões da Ásia, a Europa, e Paulo menciona o desejo de chegar ao fim do mundo, a Espanha. Muitos aqui já aceitaram o Evangelho, mas provavelmente têm dificuldade em falar de Cristo às pessoas, têm dificuldade de evangelizar. Lembre-se, você e eu não fomos salvos para reter a semente em nossa mão. A semente que Deus abençoa é aquela que é lançada, que é semeada. Esse é o método natural para o crescimento da igreja. Qual é o método que Deus estabeleceu para fazer a igreja crescer? Aí, se você recorrer aos livros, à internet, vão aparecer dezenas de métodos. O método que Deus estabeleceu é de um crente, de um convertido, falando de Jesus às pessoas. Evangelizar é apresentar Jesus às pessoas. E você e eu temos que imitar o bom exemplo de Pedro e João e compartilhar dessa graça que recebemos. Como as pessoas reagem ao Evangelho? Já vimos que algumas rejeitam, outras se opõem e atacam, mas há aquelas que aceitam e testemunham do Evangelho. Eu termino evocando a figura de Alexandre o Grande, famoso imperador, já cantado, celebrado, já interpretado no cinema. Um dos homens mais corajosos e destemidos que já pisaram nesse planeta foi Alexandre, o rei grego da antiga Macedônia. Seus feitos fizeram com que ele entrasse para a história como Alexandre o Grande, o homem que liderou tropas e expandiu seu império.
Em uma ocasião, seus comandados lhe informaram que um soldado estava causando problemas devido ao seu temperamento ruim e à sua indisciplina. Alexandre ordenou que trouxessem esse soldado à sua presença. Ao ser colocado diante do imperador Alexandre, este lhe perguntou: qual é o seu nome? O soldado, cabisbaixo e amedrontado, não conseguiu responder. Estava diante do imperador Alexandre o Grande. Qual é o seu nome? O soldado disse: Alexandre. O imperador olhou com firmeza e lhe disse: mude de comportamento ou mude de nome. Mude de comportamento ou mude de nome. Cristão, mude de comportamento ou mude de nome. Deus quer que nós testemunhemos o Evangelho. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos apresenta diferentes reações à mensagem da cruz, diferentes respostas ao Teu Filho Jesus. Uns rejeitam, outros, além de rejeitar, atacam, se levantam contra o Teu povo, Senhor. Mas também existem aqueles que, como a boa semente, a semente que caiu, ó Deus, em boa terra, aceitam a Jesus e são chamados, convocados para testemunhar, como nossos irmãos Pedro e João fizeram. Ajuda-nos, Pai, a ser Tua boca aqui no mundo, a abrir os nossos lábios e anunciar a Jesus. Que compartilhemos, ó Deus, dessa maravilhosa graça que recebemos. Faz de nós, Senhor, missionários e missionárias em nosso lar, na igreja, no ambiente de trabalho, no colégio, na universidade, no meio da nossa parentela. Que falemos de Cristo. Que não nos acovardemos, Senhor. Que o temor dos homens não impeça a nós de anunciar o nome de Jesus. Nós oramos, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor cumpra a Tua vontade em nós. E o fazemos em nome de Cristo. Amém.